Glórias a Deus. Hoje é o nosso quarto e último estudo sobre o poder das palavras. O Senhor, nessas últimas semanas, está nos ensinando a usarmos as nossas palavras com excelência. O Senhor tem nos instruído a sermos uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja bem-sucedida, uma igreja realizada, uma igreja cheia de paz. De que maneira? Através das nossas palavras. Nós precisamos compreender que um dos maiores desafios que nós temos está relacionado a palavras. Um dos maiores desafios que nós todos os dias enfrentamos é o desafio de usar com excelência as nossas palavras. E aí o Espírito Santo tem nos ensinado que você nessa noite esteja aí, super atento para sairmos daqui com a certeza de que tem algo novo acontecendo, amém? No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amigos, solta novamente o cabo, porque aquele parou de funcionar. Solta e coloca, por favor, de novo. Aleluia. Deixa eu ver. Meu próprio lugar, por favor, tá? Ok, funcionou. Obrigado. Glórias a Deus. Aleluia. Nós precisamos rapidamente relembrarmos o que nós aprendemos nas 3 semanas anteriores. Então, olha só. Na primeira semana nós aprendemos que as palavras são o quê? Muito bom. Palavras são sementes. Todas as palavras que saem da nossa boca são sementes. Ou seja, nós vamos colher de todas elas. Todos os dias, visualize os celeiros de sementes que estão diante de você. Acordou? Lembra que você tem 2 celeiros cheios. Um celeiro com sementes ótimas e um celeiro com sementes ruins. E aquelas sementes vão germinar. Então, se você desprezar o celeiro de sementes ruins, você vai ser feliz, eu vou ser feliz. Porque aí nós vamos pegar o celeiro de sementes boas e vamos semear na nossa vida, e nós vamos ter colheitas ao longo da nossa vida. Então é muito importante nunca esquecermos que as nossas palavras são sementes. Na segunda semana nós aprendemos que as palavras elas têm o poder de quê? Do quê? De dar direção para a nossa vida. Então, as nossas palavras, elas vão nos direcionar. Olha, como um leme, nós vimos lá no livro do Tiago, um pequeno leme que tem o poder de mudar a rota de um grande navio. A palavra é assim, ela é pequena, a nossa língua é um órgão pequeno, e a nossa língua tem o poder de direcionar a nossa vida. Então, com a minha palavra, eu consigo levar a minha vida para uma direção agradável, para uma direção que vai me deixar feliz e realizado. Então, nunca se esqueça, as suas palavras vão direcionar você. As suas palavras vão direcionar sua família, as suas palavras vão direcionar o seu casamento, as suas palavras vão direcionar os seus filhos, as suas palavras darão direção à sua história. Amém? Às vezes está péssimo no local de trabalho, e às vezes está péssimo porque as minhas palavras geraram aquilo. Então eu preciso mudar a direção. Com as minhas palavras eu vou mudar a direção. Então,
Direcione sua vida para um destino de conquistas, de vitórias, de bênçãos, de alegria, de paz, de virtude. Amém? No nome do Senhor Jesus. Semana passada nós aprendemos que a língua tem o poder de destruir. A minha palavra pode destruir uma vida. A minha palavra pode destruir a minha família. A minha palavra pode destruir os meus sonhos. A minha palavra tem poder de destruição. Então, eu tenho que entender que as minhas palavras não vão destruir minha vida, porque eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê a sabedoria que vem dele, para poder usar minhas palavras, não para destruir, mas para edificar, para construir uma história maravilhosa, que mesmo com lutas nós vamos vencer através de palavras. Através de palavras mudamos tudo. Uma pessoa que murmura está usando palavras para se destruir, porque o Senhor não suporta a murmuração. Uma pessoa que reclama demais, ela vai estar mais propícia às enfermidades, tanto físicas quanto emocionais e também espirituais. Então palavras destroem. Aí hoje nós precisamos concluir lembrando que ao contrário da destruição, as nossas palavras elas podem prosperar. Então hoje nós vamos descobrir que a língua tem o poder de prosperar. Fala assim, olha, bem forte, com muito entusiasmo. Fala assim: a minha língua, as minhas palavras têm o poder de prosperar. Eu terei uma vida muito próspera, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você terá uma vida próspera, porque a sua palavra vai gerar isso em você. Hoje nós vamos encerrar este estudo usando nossas palavras para trazer conquistas. Nós temos que entender a diferença de simplicidade e de humildade. A humildade é aquela virtude que mesmo que a gente comece a crescer, vamos continuar respeitando o próximo, vamos continuar amando Deus, nós vamos continuar nos diminuindo para que Deus cresça cada dia mais. Isso é humildade. É você poder alcançar o topo lá do seu trabalho, manter-se relacionando com qualquer funcionário, manter com o seu respeito por qualquer pessoa. É você poder crescer e nunca desprezar aquele que não cresceu. Isso é humildade. Simplicidade é sabermos que Deus tem mais para nós, mas nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Isso é simplicidade. Salomão ele fez um questionamento: ó simples, até quando permanecereis na simplicidade? Foi uma exortação do sábio Salomão, ou seja, ele estava dizendo assim: olha, simples, não fique nessa posição, cresça. Por quê, igreja? Por que nós temos que ter o desejo de prosperar, de alcançar bênçãos maiores, sim, em todas as áreas? Não estou falando só em área financeira, não. Mas a nossa saúde tem que melhorar, a nossa paz tem que melhorar, a nossa unção tem que melhorar, a nossa vida material tem que melhorar. Por quê? Para abençoarmos vidas. Lembra que quanto mais abençoado você for, com a humildade do Senhor, você sempre vai se tornar um abençoador de vidas. A pessoa, quando ela começa a amar o materialismo,
ela se torna egoísta, ela quer mais, mais e mais. É isso que ela quer. Ela não se cansa de querer mais, mas para acumular na terra. Tem pessoas que estão tão milionárias que elas não sabem em que gastar, mas elas querem mais. E aí morre, fica tudo aí. A pessoa, quando ama o dinheiro, ela se torna assim. A pessoa, quando ela tem a humildade do Senhor, ela vai crescendo e ela entende que ela pode abençoar mais. Ela cresce mais e entende que pode abençoar mais. E aí ela vai crescer mais, vai entender que vai poder abençoar mais. Ele sempre vai ter o prazer de oferecer. É isso que Deus quer para mim e para você. Uma vida próspera em todas as áreas. Então nós precisamos vencer a simplicidade. Nós precisamos vencer. Nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar cada dia mais. Mas isso vai depender de cada um de nós, não vai depender de Deus. Ele tem, Ele oferece, mas Ele só libera quando nós estamos nos esforçando, quando nós estamos buscando a presença dEle, quando nós estamos investindo no reino dEle. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando a minha prioridade é Deus, eu passo a ter o caráter de Deus. Quanto mais eu pareço com Cristo, mais o meu caráter será o de Cristo. E aí eu vou poder receber mais para abençoar mais. Então Deus, Ele quer nos prosperar. Como que nós vamos prosperar? Através de palavras. Palavras têm o poder de prosperar. Prosperar é o mesmo que enriquecer, progredir, desenvolver-se, dar bom resultado, melhorar. Então nós precisamos progredir, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos enriquecer. Sim, enriquecer em unção, enriquecer em finanças, enriquecer em conhecimento, enriquecer em todas as áreas. Essa é a riqueza de Deus, igreja. Ele tem isso para nós. E a palavra dele fala muito sobre prosperidade. Se a prosperidade fosse algo que não agradasse tanto o Senhor, nós encontraríamos muito pouco a respeito dela na palavra de Deus. Mas o Senhor fala muito sobre ela, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, é o dono de tudo quanto há, e Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos conquistar. Queira abençoar mais vidas. Sonhe em poder se tornar rico. Não, sonhe em poder abençoar vidas. Olha que coisa tremenda. Sonhe em poder trazer para a casa do Senhor cestas básicas para abençoar famílias. Sonhe poder ter recursos para abençoar outros. Sonhe, às vezes, ter um sítio. Para quê? Para levar, às vezes, os seus irmãos em Cristo para lá, para poder ter um dia agradável. Sonhe em abençoar vidas. Aí nós vamos ter a sabedoria de usar nossas palavras para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. É isso que Deus quer para você e para mim. Amém? Toma posse. Pai, eu quero crescer. Pai, eu quero melhorar. Pai, eu quero progredir. Pai, eu quero enriquecer. Pai, eu quero experimentar aquilo que é do Senhor. A grande diferença, igreja, dessa riqueza, tem pessoas que se tornam ricas e morrem espiritualmente porque receberam a riqueza de Satanás. Porque a riqueza de Deus, ela só vem quando nós temos maturidade para tê-la. Guarda isso no coração. Se Deus não me enriqueceu
Minascape, isso agora, Minascape. Se eu gastar meu tempo com isso, primeiro eu vou estar entristecendo Deus, porque eu estou em busca da riqueza que não vem dele. Porque vamos lá, eu fiz uma fezinha, joguei na Mega Sena e ganhei, agora sou milionário. Se Deus me quisesse milionário, Ele teria me deixado milionário, ou um tempo dele me tornará milionário. Mas se esses milhões veio dessa maneira, não está vindo de Deus, eu vou perecer. Entendeu, igreja? Os jogos não vão me trazer prosperidade santa. Hoje o auge aí é o leãozinho, né? É leãozinho mesmo. Tigrinho. O tigrinho é uma das grandes maldições dos tempos atuais. É um jogo que, olha, ele traz sim dinheiro para quem joga, mas é uma inteligência artificial, porque a pessoa vai jogar no tigrinho R$5 e vai ganhar 6. Uau, funciona! Ganhei! Vem de Deus? Não. Essa prosperidade não é a prosperidade que vem do Senhor. Aí o diabo, ele encontrou uma legalidade em mim, porque ele me viu caindo naquilo. Aí o que ele faz? Joga de novo, joga. Você jogou 5 e eu 100. Então agora joga 100, você vai ganhar mais. Aí a pessoa vai jogar, o que vai acontecer? Vai ganhar mais. Ganhei de novo! Uau! E aí vai jogar de novo, vai perder um pouquinho. Ah, mas pelo menos não perde tudo. E de repente, ela está endividada, porque aquela prosperidade é satânica, é diabólica. Não se esqueça, igreja, os jogos são satânicos. Essa não é a prosperidade que vem de Deus, essa é a falsa prosperidade que vem de Satanás. Ela me engana, me confunde e ela me torna ganancioso. A prosperidade de Deus não nos torna gananciosos. A prosperidade de Deus, ela nos torna cada dia mais humildes, porque a gente percebe que quanto mais humildes, quanto maior a humildade de Deus em nós, mais nós vamos abençoar. E aí a gente vive aquele verso que diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordante, recalcada e transbordante, sacudida, recalcada e transbordante. Quando eu dou, eu recebo. Fuja da prosperidade que não vem de Deus, a falsa prosperidade. Muitos milionários cheios de arrogância, cheios de ego elevado, porque estão prósperos com a prosperidade que não vem do Senhor. Agora tem o coração preso no materialismo e vão levar aquilo até a morte. Nós precisamos ser tão cheios de Deus que a nossa prosperidade não virá através dos jogos de azar. A nossa prosperidade virá do trono da graça, aonde eu vou semear e no tempo certo eu vou colher. Imagina o milho. Chega a época do milho, fazemos as covinhas, colocamos lá uns 3, 4 grãozinhos de milho, fechamos a cova, vamos para outra, mais alguns grãozinhos, e aí vamos regar, vamos trabalhar na terra, vamos adubá-la. De repente brota o pé de milho, e aí cada covinha daquele, às vezes 3, 4 pés de milho cheios de espigas. Aí naquelas espigas tem centenas de sementes. Eu semeei algumas sementes, eu colhi abundância no tempo certo. A prosperidade que vem de Deus é assim. Eu semeio palavras, eu semeio atitudes, eu semeio um comportamento cristão, e aí no tempo certo vai brotar, no tempo certo vai crescer, no tempo certo eu vou colher, e no tempo certo eu vou voltar a semear daquela colheita que eu tive. Olha que coisa maravilhosa, igreja.
Então nós vamos prosperar progressivamente. Não vai ser aquela prosperidade instantânea, porque nós não vamos ter sabedoria para lidar com ela. Ela vai nos matar. Amém? Então palavras prosperam, palavras enriquecem, palavras nos fazem melhorar, nos fazem aperfeiçoar, nos fazem experimentar o melhor de Deus. Isso é bom. Tiago capítulo 3, versos 9 e 10, nós temos lido isso no decorrer dos nossos estudos. Com ela quem? Palavras, com a língua. Porque está falando sobre a língua, que é o mesmo que as nossas palavras. Então, com a língua, nós bendizemos a Deus e Pai. E com a língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Olha o que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que de uma mesma boca podem sair palavras ótimas, de excelência, de bênção, mas dessa mesma boca podem sair palavras amaldiçoadoras. Ou seja, a minha boca, a minha língua, ela tem autoridade para isso, para abençoar e amaldiçoar. Mas aí, Tiago fala assim: olha, irmãos, não convém que se faça assim. O que ele está dizendo? Irmãos, que a palavra de vocês não amaldiçoe, apenas abençoe. Afinal de contas, Deus nos ordenou a abençoarmos até aqueles que nos amaldiçoam. Ou seja, as minhas palavras não podem ser palavras amaldiçoadoras. As minhas palavras podem ser palavras agradáveis ou desagradáveis, mas não convém ser assim. Convém ser apenas palavras agradáveis. Perceberam a importância de nós compreendermos o direcionamento das nossas palavras? Com a palavra, o pai vira para o filho e fala: Deus te abençoe, meu filho. E com a mesma boca, aquele pai, no momento de ira, fala: você é um burro. Eu amaldiçoei, eu abençoei, mas eu também amaldiçoei. Então, olha como que nós temos que vigiar com as nossas palavras, porque se nós não vigiarmos, elas não nos prosperarão. Eu vou continuar simples, e Deus não quer que eu seja simples em referência às bênçãos que Ele tem para me oferecer. É isso que nós precisamos estar atentos, igreja. Nós temos que crescer, prosperar com a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é abençoadora, ela é gloriosa. Nossa língua possui a capacidade de nos direcionar para duas extremidades completamente opostas. Pode gerar paz, mas pode gerar conflito. Ela pode promover o amor ou também promover o desprezo. Ela pode trazer alegrias, mas ela pode também trazer tristezas. Então, a nossa língua, ela pode seguir duas direções completamente distintas, opostas, contrárias. Nós temos que focar, igreja. Nós, como cristãos, precisamos focar no alvo, concentrar no alvo. Se o meu alvo é a eternidade com Deus, eu preciso focar na eternidade com Deus. Se o meu foco é ter uma vida de prosperidade, essa que Deus me oferece, então eu tenho que focar na prosperidade de Deus. Se eu desejo uma vida bem-sucedida, eu preciso focar numa vida de sucesso com Deus. Eu preciso crescer em conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando a palavra de Deus. Estamos pegando, às vezes, um tema e estamos alimentando sobre este tema.
E aí nós vamos crescendo. Mas se eu não me interesso por esse estudo, por esse conhecimento, eu permaneço pequeno, sem poder abençoar outras vidas. Nós precisamos abençoar, sim, com palavras, com oração, com profecias. Precisamos, mas nós também temos que abençoar, aprender a abençoar de maneira material. Poder levar para uma casa que está carente da palavra e às vezes do alimento, eu poder abençoar com palavras e com alimento espiritual e com alimento físico. Olha que coisa maravilhosa. Isso é a prosperidade de Deus. Eu preciso focar, eu preciso me concentrar. Amém? Então, palavras, elas podem ter direções opostas. Concentre nas palavras que te farão felizes, no nome do Senhor Jesus. Cabe a nós, cristãos, definirmos a direção de nossa vida miratória. Direciona. Nós aprendemos que a palavra dá direção, que o poder de dar direção. Então direcione sua vida para a melhoria. Queira melhorar. Você faz um serviço bem feito, foque para você fazer ainda melhor. Você pode, você consegue. Você está estudando? Outro dia eu estava conversando com o Davi e a tendência que todos nós temos, todos nós, que é o quê? Passar de ano, passa, por exemplo, algumas escolas é 70 pontos de 100 para passar, outras 60. Mas o que nós fazemos a maioria das vezes? Nós focamos aonde? No 60. Estou quase no 60, só mais um pouquinho eu posso ficar tranquilo porque eu passei de ano. Sabe o que vai acontecer? Eu foquei aonde? No 60, não foi? Eu me direcionei para o 60. Aí no final do ano a minha nota vai ser 65, 70. Eu vou estar super feliz porque passei. Agora se eu focar no 100, olha a diferença. Eu não foquei no 60, eu foquei no 100. Vou me esforçar. Estudo, fui na escola, aprendi, cheguei em casa, repassei a matéria, fiz atividade. E aí eu começo a estudar, eu começo com o tempo ter o hábito de estudar, e aí as minhas notas começam a ser ótimas notas. Às vezes uma prova valeu 10, vai lá e tira 8, 8,5, 9, uma outra valeu 10, tira 10, mas aí no fim do ano, ao invés de a nota final ser 65, 70, ela vai ser 89, 90, 95, talvez, uma maneira ou outra, 100. Por quê? Mudamos o foco. Cristãos, use palavras para alcançar aquilo que Deus te oferece. Façamos isso. Nós precisamos definir uma direção. Eu preciso definir, eu quero focar no 60 ou no 100. Eu preciso definir isso. Se eu focar no 60, eu terei uma vida simples. Consegui. Mas na simplicidade. Agora, se eu focar no 100, eu posso chegar no final e tirar 100. Com a humildade do Senhor, eu não vou dizer assim, eu tirei 100, eu sou bom. Não. Com o Senhor, focado em Deus, eu posso tirar 100 e ninguém ficar sabendo que eu tirei 100. Mas lá no meu coração, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me capacitou. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido isso. Está entendendo a diferença de humildade e simplicidade? Simplicidade, eu vou me conter com 60. Humildade, eu vou tirar 100. E ninguém vai precisar saber que eu tirei 100. Eu vou estar feliz aqui dentro e eu vou poder ajudar outros na dificuldade, às vezes. Está tendo dificuldade com a matéria, mas eu estou me empenhando tanto que eu vou poder ajudar aquele meu colega a ter uma nota melhor. Focar. Nós temos que focar.
na simplicidade ou na prosperidade, em um extremo ou no outro extremo. Cabe a eu, a mim e a você. Nós temos que focar, bem? Foque da maneira correta. Deus não vai te colocar no foco. Ele vai fazer o que Ele está fazendo aqui hoje. Ele vai te ensinar. Agora, focar depende de você, depende de mim. Aí é nossa responsabilidade. No nome do Senhor Jesus. Tiago 3,10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Deixe suas palavras te levarem a bênçãos. Deixe suas palavras te levarem a uma vida de abençoar, não amaldiçoar, de gerar alegria nas pessoas e não tristeza, de gerar vida e não morte. Que as suas palavras sejam palavras muito bem direcionadas no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo possuía uma característica que fazia toda a diferença. Qual característica? Sempre que uma pessoa aflita chegava perto dele, saía animada, restaurada, com novo entusiasmo pela vida. Sempre foi assim. A pessoa fica arrasada, enferma, doente. Quando chegava a ele, ela voltava realizada. Que coisa tremenda. O Senhor Jesus mudou histórias. Ele só não mudou histórias de quem tinha um coração duro. O Senhor Jesus só não operou milagres em quem não acreditava, não tinha fé. O Senhor Jesus só não impactou corações que estavam endurecidos. Agora, aqueles que estavam prontos para receber, esses recebiam. Nós temos que ter esse caráter de Cristo. Afinal de contas, quando você é questionado, se você é cristão, o que você diz? Sou. Mas a grande realidade é que dos 100% que se dizem cristãos, talvez uns 30% sejam cristãos. Os outros 70% são religiosos. Isso é muito ruim. Porque o cristão tem a característica de Cristo. Se eu sou uma pessoa que falo mal dos outros, se eu sou uma pessoa que desmereço outros porque eu fiz algo bom, e aí eu desmereço outros que não tiveram às vezes o mesmo sucesso, então eu não estou sendo um cristão, estou sendo um religioso. O cristão, ele muda histórias. O cristão, ele gera prazer naqueles que estão ali com ele, gera alegria, gera entusiasmo pela vida. Esse é o cristão. Como verdadeiros cristãos, necessitamos imitar a natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem a natureza dele. Fala: Senhor Jesus, eu quero a tua mente, eu quero os teus olhos, eu quero o teu caráter. Ele vai sorrir para você. Ah, que lindo, filho. Que lindo, filha. Que alegria ouvir isso de você. Aí a gente começa então a pensar como ele, porque recebemos a mente dele. Nós começamos a ter os olhos menos egoístas, menos depravados, porque começamos a ter os olhos de Cristo. E aí as nossas características se tornam semelhantes a de Cristo. Caráter cristão. É isso que nós precisamos, igreja, no nome do Senhor Jesus. Pense profundamente nos seguintes versículos. Olha, cada versículo eu quero que você pense bem sobre eles. Primeiro versículo, olha só, Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Sua boca tem sido de justos ou de perversos? Nossa, fulano não vale nada, uma ordinária, não merece. Boca do perverso. E o ódio do fulano, não suporta o meu vizinho.
boca do justo, ela é fonte de vida. Fonte. O que é uma fonte? É um lugar onde oferece algo. Uma fonte de água é um lugar que está oferecendo água. Isso é fonte. Você tem que ser fonte de vida, porque você está enraizado em Cristo. Então, nós temos que gerar vida e não gerar morte, gerar violência, gerar ódio. Se eu chego aqui para Noemi e falo para Noemi algo desagradável de alguém, eu estou levando para Noemi vida? Não, estou levando morte para Noemi. Sabe por quê? Porque eu estou inflamado com o sentimento, eu estou irritado com a reação de alguém, e aí eu levo para Noemi aquilo que eu estou sentindo, eu estou oferecendo para ela, porque eu não me contento em ter aquele sentimento somente comigo. O diabo me tocou, então agora, tocado pelo diabo, eu tenho que levar isso para alguém. Perceberam? A pessoa que fica murmurando não é fonte de vida, é fonte de morte. Então nós temos que vigiar. A sua palavra, a sua língua tem gerado vida dentro da sua casa, com o vizinho, no local de trabalho, dentro da igreja. Provérbios 10:31, a boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Suas palavras estão levando sabedoria às pessoas? Ou você tem motivado as pessoas a fazer aquilo que o Senhor Jesus não motivaria a fazer? As nossas palavras têm que gerar, oferecer sabedoria. Eu só oferecerei sabedoria quando eu estiver cheio de sabedoria. Eu nunca vou conseguir oferecer algo que eu não tenho. Se eu tenho um pãozinho, eu posso oferecer aquilo para alguém, eu posso repartir com alguém. Mas se eu não tenho pãozinho, como que eu vou oferecer para alguém um pãozinho? Eu só ofereço o que eu tenho. Se eu não tenho sabedoria, eu não vou poder gerar sabedoria em ninguém. Então nós precisamos de sabedoria. Pai, me dê o espírito de sabedoria. Aí eu vou poder oferecer sabedoria. As minhas palavras serão fonte de sabedoria. Provérbios 10, verso 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Tem pessoas que você não consegue conversar porque as palavras não agradam. Tem pessoas que o tempo todo estão murmurando, reclamando, falando mal. Eu não vou conseguir ficar com essa pessoa, eu não vou me sentir bem com essa pessoa. As minhas palavras, elas precisam jorrar coisas agradáveis. Então, suas palavras sejam agradáveis, primeiramente a Deus e depois às pessoas que te cercam. Deixe as pessoas falarem bem de você, porque as suas palavras estão gerando alegria, coisas boas, coisas agradáveis. Todo cristão que deseja uma vida deleitosa necessita observar atentamente o conteúdo de Gálatas 6:7. O que Gálatas capítulo 6, verso 7 vai nos dizer? Olha só: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. O que é zombar? Está ali, ó. Menosprezar. Zombar é desprezar. Zombar é não fazer caso. Zombar é desdenhar, não dar valor.
De Deus não se zomba. Ou seja, para Deus eu tenho que dar valor. Para Deus eu tenho que dar honra. Para Deus eu tenho que entender que Ele é merecedor de toda glória. Então, quando eu começo a ir até Deus da maneira que Ele merece me receber, eu vou começar a semear coisas maravilhosas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Igreja, semeie prosperidade. Você vai colher prosperidade. Ter uma vida simples ou ter uma vida próspera só depende de nós. Eu defino isso. O que vai definir é a família que eu nasci? Não. Eu sou assim porque os meus pais eram muito pobres e não me deram estudo, não tiveram condições de pagar uma escola para mim, não. Eles escolheram a simplicidade. Eu aprendi a simplicidade, mas agora eu posso mudar a direção da minha vida. Agora eu posso aprender a prosperar, para que os meus filhos cresçam aprendendo a prosperar, porque prosperar é agradável aos olhos de Deus. É bíblico. É bíblico. O nosso Deus é próspero. Eu preciso ter a característica dele. E uma delas é a prosperidade, eu preciso prosperar. Mas eu tenho que ter obrigatoriamente a humildade de Deus. Eu preciso ter isso. Igreja, nossa palavra pode nos prosperar. Agora, as nossas palavras podem nos manter na simplicidade. Eu vou desprezar o simples? Jamais. Jamais. Foi uma escolha dele, foi uma escolha daquela pessoa. Eu vou dar honra que ela merece ter, sim. Vou honrar essa pessoa. Vou honrar os grandes, vou honrar os pequeninos, vou honrar os prósperos, vou honrar os simples. Agora, eu preciso escolher prosperar. Você precisa escolher prosperar, porque isso é agradável a Deus. Porque um cristão próspero é um cristão muito abençoador. Cristão, guarda isso. Cristão. Quem é o cristão? Aquele que tem caráter de Cristo, as atitudes de Cristo. Tem pastores que não são cristãos. Tem profetas que não são cristãos. Tem pessoas, muitas dentro das igrejas, que não são cristãos. O cristão que prospera é muito abençoador. E olha, com muita fé, eu estou aqui agora profetizando, decretando: você é um cristão próspero. Você é um cristão que vai prosperar cada dia mais. Toma posse, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou com fé decretando: você é um cristão que não será simples, com a simplicidade que não é agradável ao Senhor. Você será próspero, abençoador de vidas, no nome do Senhor Jesus. A prosperidade do cristão é definida única e exclusivamente por si próprio. Quem define é Deus? Não. Quem define é você. Quem define sou eu. Eu vou definir o nível que eu quero ficar. Eu vou definir. Somos nós quem definimos. Eu não sou oficial lá do Corpo de Bombeiros porque Deus não me quis como oficial. Não sou, porque eu não me
Se eu tivesse me dedicado com excelência aos estudos para passar na prova do CFO, curso de formação oficial, eu teria passado. Essa é a realidade, igreja. Essa é a realidade. Nós definimos. Agora, algumas coisas sim saem do nosso coração, porque às vezes Deus também quer a gente em determinados locais. O que nós precisamos, sabe o que é? Sermos cheios do Espírito Santo. Aí nós vamos entender o que fazer, como fazer e quando fazer. É isso. A diferença sempre será a nossa comunhão com o Espírito Santo. Nossa prosperidade está diretamente ligada à nossa semeadura. A sua semeadura define sua prosperidade. A sua semeadura define a sua prosperidade. É a sua semeadura. Não é Deus. Não é o Senhor Jesus. Não é o Espírito Santo. É você que define o tamanho da sua prosperidade. Porque isso vai pela sua semeadura. Pela sua semeadura. O que tem que semear? O que você tem que semear? O que eu tenho que semear? Olha só, diante da resposta que daremos a tal pergunta, saberemos definir o tamanho que será a nossa prosperidade. Se eu sou o proprietário de um grande terreno, e eu olho para aquele terreno enorme, e falo assim, não semeei nada, eu vou esperar uma grande colheita naquele terreno? Não, porque eu sei que eu não semeei. Agora, suei, levei dias e dias, enquanto muitos estavam dormindo, eu estava trabalhando na terra, arando a terra, semeando naquela terra. Enquanto muitos estavam na Netflix, estavam nas redes sociais, eu estava lá me doando naquele terreno. Aí eu vou olhar para aquele terreno e falar assim, em breve eu vou ter uma colheita muito abençoada nesse terreno, porque eu semeei, eu cuidei. Isso aí vai gerar grandes bênçãos para nós. Então, o que você tem que semear? Qual o tamanho da sua semeadura? Isso aí vai fazer você compreender como será o seu amanhã. Hoje eu semeei, amanhã eu colho. Hoje eu estou colhendo o que eu semeei ontem. Perceberam que a semeadura tem que ser constante? Porque hoje eu colho o que eu semeei no passado. No futuro eu vou colher o que eu estou semeando hoje. Semei todos os dias em abundância, mas semei coisas boas. Porque se sua semeadura for de algo desagradável, você vai colher algo desagradável. Então, sejamos vigilantes. Aí para finalizar, que a nossa oração diária seja Salmo de número 141, o verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Somente o Espírito Santo pode controlar minhas palavras. Eu não controlo minhas palavras, somente Ele. Por isso eu preciso pedir, Senhor, Senhor, guarda a porta da minha boca, guarda os meus lábios. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Encerramos 4 semanas de estudo sobre o poder das palavras. Agora, igreja, só depende de nós. Amém? Só depende de nós.